Nessa segunda parte, a gente vai estar falando sobre o tecido cartilaginoso hialino. Então, o primeiro tipo de cartilagem que a gente vai falar é a cartilagem hialina, né? A cartilagem hialina, ela é o tipo mais frequente encontrada no nosso corpo, a mais estudada e a mais conhecida, né? A cartilagem hialina, ela forma o primeiro esqueleto do embrião, né? Que posteriormente vai ser substituído pelo esqueleto ósseo. Já no indivíduo adulto, né, ela é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, como outros órgãos do trato respiratório, né, porque vai dar um suporte semirrígido às paredes desses órgãos. Né. Encontrada também na extremidade ventral das costelas e recobrindo as superfícies articulares das nossas articulações sinoviais, né? E lá vai funcionar como amortecedor contra choques, né? Uma vez, né, que vai ser lubrificada pelo líquido sinovial. Então, a cartilagem hialina, né, ela é formada por uma matriz extracelular e por algumas células, né, os condrócitos e os condroblastos. Né? A matriz extracelular da cartilagem hialina, ela tem sua maior quantidade água, entre 60% a 70%. Né? Os outros 30% a 40%, né, são macromoléculas. Né? Entre essas macromoléculas, a gente tem fibrilas delgadas, né, de colágeno do tipo 2, né, não vão estar organizadas em feixes essas fibrilas. A gente tem a presença de ácido hialurônico, né, que é um composto hidratado. Né? A presença de proteoglicanos, né, como glicosaminoglicanos sulfatados, como sulfato de condroitina, e glicoproteínas. Né? Como exemplo, a gente tem a condronectina, né, que é uma proteína de ligação, né, que vai ligar os componentes da matriz extracelular, as fibrilas de colágeno, os glicosaminoglicanos, com as células que vão estar embebidas nessa matriz, né, que serão os condrócitos em sua maior parte. Então, aqui a gente pode ver no esqueminha as fibrilas de colágeno do tipo 2. Né? Então, a gente tem também, né, moléculas de ácido hialurônico, e ligadas a essas moléculas de ácido hialurônico, a gente tem várias moléculas de proteoglicanos. Tá? Essas moléculas de proteoglicanos, né, vão ter aqui como se fossem filetinhos, né, de glicosaminoglicanos sulfatados, né, o sulfato de condroitina, entre outros. Né. Essa composição, né, da matriz extracelular da cartilagem hialina, né, é responsável pela sua resistência às forças de tração e resistência também às forças de compressão. Aqui, outra figurinha mostrando mais especificamente as proteoglicanas. Né? Então, a gente tem aqui, né, as proteoglicanas ligadas aqui no ácido hialurônico. Né? E se a gente pegar uma proteoglicana, né, dessa daqui, a gente vai ter, né, a presença de vários glicosaminoglicanos sulfatados ou não, como por exemplo o sulfato de condroitina. Né? E aquela glicoproteína, né, a condronectina, que vai ligar as células, né, com os componentes da matriz. Envolvendo, né, o tecido cartilaginoso hialino, a gente vai ter um tecido conjuntivo denso. Né? Então, aqui a gente vê aqui a cartilagem hialina e envolvendo um tecido conjuntivo denso. Né? Esse tecido conjuntivo denso ele é chamado de pericôndrio. Né? Ele vai existir, né, em todas as cartilagens hialinas, com exceção daquelas, né, que a gente encontra nas articulações. Né? Esse pericôndrio ele apresenta vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Né? E esses vasos linfáticos e sanguíneos é que vão dar nutrição, né, a oxigenação e também eliminar os refugos metabólitos da cartilagem, uma vez que o tecido cartilaginoso, como a gente viu, ele é avascularizado. Né? O pericôndrio, né, ele é rico em fibras colágenas do tipo 1, né, na sua camada mais externa, né? E na sua parte mais interna ele vai ter menos fibras colágenas e mais a presença de células, né, que são células que são
células que são semelhantes, né, aos fibroblastos, né, encontradas no tecido conjuntivo propriamente dito, mas aqui recebe o nome de condroblastos, né? Esses condroblastos, por sua vez, eles vão se diferenciar nas células presentes, na sua maioria, né, no tecido cartilaginoso hialino, que são os condrócitos, como a gente vai ver nos próximos slides. Então, como eu falei, aqui na matriz, né, extracelular, vai estar embebida algumas células, né? Na sua parte mais interna, no seu núcleo, no seu cerne no meio, a gente vai ter os condrócitos. E nas extremidades aqui, né, próximo ao pericôndrio, os condroblastos. Os condrócitos são células que eles sintetizam, né, e também secretam todos os componentes da matriz extracelular, né? Então, colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, né? Os condrócitos, eles são células que eles são alongadas na sua periferia, porém eles têm um centro, né, arredondado. Esses condrócitos, como a gente viu, são provenientes dos condroblastos, né? Então, eles vão começar, né, a ser envolvidos pela matriz, né, e vão se aprisionar dentro de lacunas. Então, geralmente, eles se encontram aos pares ou em grupamentos de até 8 células. Esses grupamentos a gente chama de grupos isógenos, né? Então, são células que vivem sob baixa tensão de oxigênio. Então, e agora vamos falar um pouquinho sobre a histogênese, né, do tecido cartilaginoso hialino, né, sua origem embrionária, né? Então, o tecido cartilaginoso hialino, né, ele é formado a partir do mesênquima, né, que é derivado do folheto embrionário mesoderma. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a presença de células mesenquimais, né? Essas células mesenquimais, elas vão, né, perder seus prolongamentos, retrair seus prolongamentos, dando origem a células arredondadas, né, que a gente chama de condroblastos, né? Esses condroblastos, né, eles vão começar a sintetizar, né, a matriz extracelular, né? E uma vez que essa matriz extracelular sintetizada, vai acontecer o afastamento, né, desses condroblastos, né? Então, o condroblasto vai ficar preso em lacunas aqui na matriz extracelular, né? E aí esse crescimento ele é feito do centro para a ponta, tá? Então, no centro a gente vai ter a presença, né, de células provenientes dos condroblastos, né, que agora são os condrócitos, né? E nas extremidades a gente ainda vai ter os condroblastos, né? Esses condrócitos, né, eles sofrem várias divisões mitóticas, né, ficando aqui na formação que a gente falou anteriormente de grupos isógenos. E o tipo de crescimento, né, dessa cartilagem são dois. A gente tem um crescimento intersticial, né? Esse crescimento intersticial ele vai acontecer por divisão mitótica, né, dos condrócitos. Então, os condrócitos vão começar a se dividir, né, gerando aqueles grupos que eu falei, né? Esse tipo de crescimento ele geralmente acontece apenas nas primeiras fases da vida da cartilagem, tá? Porque à medida, né, que a cartilagem vai ficando mais rígida, né, então esse tipo de crescimento deixa de ser viável, tá? E o outro tipo de crescimento é um crescimento que a gente chama de crescimento por aposição, né, que é um crescimento da cartilagem que vai acontecer por diferenciação das células do pericôndrio.